Senhores, bom dia, tudo bem com vocês? Meus queridos, eu comecei esse ano explicando para vocês aquela que foi uma das maiores revoluções de todos os tempos, aquela que mudou o mundo que nós vivemos, a Revolução Industrial. Essa revolução, como vocês sabem, ela é dividida em 3 momentos, ou 3 revoluções ou 3 fases. Mas ela tem início inicialmente em qual país, gente? A Inglaterra. É uma pergunta que de repente eu posso até colocar na avaliação de vocês, tudo bem? Não se fala de Revolução Industrial sem se falar de Inglaterra. Entretanto, eu expliquei para vocês que essa revolução ela mudou a cara do mundo. E agora eu vou começar a explicar para vocês em quais aspectos, de fato, essa revolução ela alterou a composição e a relação entre os países. Nós vamos falar nessa aula sobre um conceito chamado imperialismo. Então a aula que a gente vai ter daqui para frente vai versar sobre esse conceito chamado imperialismo, que também tem um outro nome. O imperialismo também, em alguns livros de história, ele é chamado de neocolonialismo. Mas para que vocês entendam o que foi ou o que é o imperialismo, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Alguém nessa sala poderia me dizer a diferença entre... Pode deixar claro, por favor, filha. Muito obrigado, tá? Alguém aqui nessa sala poderia me dizer a diferença entre um reino e um império? Um reino, eu sei que ele é governado por um rei, claro. O império por um imperador, correto? Qual seria a diferença? Vou até colocar na lousa, vamos falar com vocês. Aqui é um reino, aqui é um império. Quem manda aqui usa uma coroa. Quem manda aqui usa uma coroa. Só que esse aqui é chamado de rei. Esse aqui é chamado de quê? Exatamente, imperador. Alguém aqui pode me dizer a diferença entre... É parecido, não é? Mas não é a mesma coisa. Alguém pode me dar a diferença? O imperador ele tenta conquistar. Como é o seu nome? Gabriel. Gabriel, o senhor nos brindou aí com uma inteligência refinada. O senhor está de parabéns, meus parabéns. O Gabriel, né? Pode ir, filho. O Gabriel, e olha que eu fiz essa pergunta, Gabriel, e eu vou lhe falar uma coisa para encher a sua bola. Eu dou aula no terceiro ano do ensino médio, terceiro ano, e eu dou uma aula sobre imperialismo, só que eu dou num outro contexto, uma coisa mais profunda. E eu começo a minha aula fazendo exatamente essa pergunta para os meus alunos de terceiro ano do ensino médio. Ninguém respondeu certo. Ninguém. Aqui desses 9 anos dessa escola também ninguém respondeu certo. O senhor foi o primeiro que respondeu isso certo. O senhor, por favor, gente, o devido reconhecimento, tá bom já, para. Gente, ele foi em cima. Um reino, o rei manda, só que dentro das suas fronteiras são fronteiras fixas. Ele manda naquele país, tudo bem até aqui? O império não, gente. O império é um país que ele está em constante expansão, ele está sempre conquistando ou ele está sempre crescendo. Deu para entender? Vocês teriam um exemplo histórico. Roma. Nós não falamos Reino de Roma. Os livros têm um outro nome. Qual que é o nome? Império Romano. Por que Império Romano? Porque a pequena cidade de Roma, ela foi crescendo, conquistando. Mas aí eu faço uma outra pergunta, não quero que o senhor responda. Como é que um país ele faz para aumentar o seu território? Ele coloca fermento no chão, aí o território ele faz um jutsu de repetição, o país... É isso que acontece? Como é que um país então ele faz para aumentar a sua área territorial? Gente, só existe um caminho, qual que é o caminho? Pode falar. É a guerra, cara. Não tem... Gente, não tem outro caminho. Nós somos vizinhos da Argentina, não somos vizinhos? Se o Milei, aquele louco lá que comanda a Argentina, ele falar assim, olha, eu vou fazer a Argentina aumentar o seu território. Qual é o único caminho que ele tem para tomar? Ele vai entrar e com quem principalmente? A gente, parça. Ele vai vir para cima da gente querer tomar nosso território. Então, o caminho de um país ele aumentar seu território não tem outro, é a guerra. Tudo bem até aqui? Agora sim vocês estão preparados. Eu posso tentar dialogar com vocês. O que é imperialismo? Imperialismo não é nome de um lugar. Imperialismo não é nome de uma pessoa. Não é. Imperialismo também não é nome de um acontecimento. Imperialismo, guardem isso, é o nome de uma relação. Que tipo de relação? Uma relação em que uma região
ela domina outra. O nome dessa relação de domínio é chamado de imperialismo ou neocolonialismo. Deu para entender? Quero que vocês lembrem do Jornal Nacional de ontem. Se você pegar as últimas notícias do mundo, tem duas situações do mundo que não sai do noticiário que a gente tem o imperialismo. Alguém me dá um exemplo? Rússia, Ucrânia. Os russos dominando, bombardeando a Ucrânia. Israel, faixa de Gaza. Imperialismo. Deu para entender o que eu estou falando? Se eu perguntar para vocês numa situação de prova, o que é imperialismo? Professor, é quando uma região ela exerce domínio sobre outra. Alguma dúvida, senhoras? O imperialismo que a gente vai discutir, gente, ele aconteceu no século XIX, entre 1800 e 1900. Mas quando nós falamos de imperialismo, nós falamos isso para entender os dias atuais. Não há como entender o mundo que nós vivemos sem entender o que é imperialismo. Por exemplo, alguns historiadores chamam a Primeira Guerra Mundial, não de Primeira Guerra Mundial, mas de Guerra Imperialista. Você não entende nenhum conflito do mundo moderno, contemporâneo, se você não entender o que é imperialismo. O imperialismo não é uma coisa morta. Infelizmente é uma coisa muito viva nos nossos dias. Deu para entender? Existem, meus amigos, olhem bem para os meus dedos. 1, 2, existe 1, 2, existem 3 tipos de imperialismo. 3 tipos. Qual é o primeiro tipo de imperialismo? Militar. O que é o imperialismo militar? É quando um país ele pega em arma para dominar o outro. Vai lançar a mão da marinha, da aeronáutica, do exército. Por exemplo, Rússia e Ucrânia. Os russos estão jogando flores na Ucrânia? Estão mandando bolo para eles? Como é que os russos estão dominando a Ucrânia? Através do quê? Então, qual que é o tipo de imperialismo? Imperialismo militar. Felizmente, gente, ele acontece, mas ele não é o mais comum. Não é o mais comum. Os imperialismos mais comuns são esses dois que eu vou explicar agora para vocês. Segundo deles, o imperialismo econômico. Meus amigos, esse inclusive o Brasil hoje ele é vítima. Nós somos reféns do imperialismo econômico. O que é o imperialismo econômico? É quando um país ele domina o outro, às vezes sem dar nenhum tiro. Ele vai usar uma outra coisa, o quê? A força do quê? É o imperialismo econômico. Professor, mas como que é isso? Faz um aviãozinho de dinheiro e joga no outro e mata o outro? Eu queria morrer assim. Pode fazer um monte de ataque em mim. Faz dinheiro e joga em mim. Meus amigos, o que é o imperialismo econômico? Como é seu nome, filha? Heloísa, né? Heloísa, tu é um país miserável. Um país que não tem fábrica, um país em crise. Para você tiver um país industrializado. E aí você chega em mim e fala assim, escuta, eu preciso de recursos, dinheiro, eu te empresto dinheiro. Te empresto muito dinheiro. Só que ao mesmo tempo vou te cobrar uns juros ferrado. O que vai acontecer com o tempo? Você vai se endividar tanto comigo que vai chegar uma hora que você não vai ter mais condições de pagar a dívida que você tem comigo. Eu te dominei economicamente. Deu para entender? Um outro mais efetivo na nossa vida econômico. Tu é um país agrícola, não tem fábricas. Não tem fábrica no teu país. Eu sou um país altamente industrializado. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou enviar as minhas fábricas, as minhas empresas para o seu país. As famosas multinacionais vão estar no seu país. Brastemp, Samsung, LG, Apple, Volvo, Fiat. Empresas no seu país. Essas empresas vão trazer 2 benefícios para o seu país. Primeiro, emprego. Os cidadãos do seu país agora vão poder trabalhar em multinacionais. Dizem que o salário inclusive é melhor, não é isso? Outra coisa, os seus cidadãos vão ter acesso a mercadorias que até então não tinha. Vão ter um micro-ondas, vão ter um celular, da hora, não é? Mas qual que é o problema aqui? Tu fica dependente de mim. Imagina-se que um passe de mágica eu resolvo puxar as minhas multinacionais de volta. O que acontece com o seu país? Ele quebra, ele vai à falência, não vai? Vocês querem um exemplo? Brasil. Todo mundo aqui tem celular, não tem? Me falem um celular que ele é genuinamente tecnologia brasileira. Um só.
Motorola não é, Samsung não é, tudo isso é empresa lá da Ásia. Hã? Não, LG não é brasileiro. Vocês querem a verdade? Resumindo, nós não temos tecnologia para fazer celular. Todos os celulares que nós usamos de todas as marcas são multinacionais. Vocês querem outro exemplo? Carro. Inclusive ônibus. Qual que é o carro lá fora que passa nessa avenida aqui? Que é o carro de Mercedes alemão. Mercedes-Benz, alemão. Volkswagen, alemão. Vale outra para mim? Fiat, italiano. Alemão. Gente, o Brasil não tem. O Brasil não tem carro genuinamente brasileiro. Sabe o que isso quer dizer pra gente? Que se as multinacionais amanhã saíssem do Brasil, nós voltaríamos no tempo 100 anos. Sem celular, sem internet e a pé. Nós dependemos da tecnologia de outros países. Então nós somos reféns de qual tipo de imperialismo? Militar ou econômico? Econômico. Eu iria explicar o cultural para vocês, mas amanhã eu explico, tá bom? Podem guardar o material, gente. Muito obrigado. Muito obrigado.